Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene, e colaboro com a Ana nesse episódio. E hoje a gente conversa com Hugo Vogel, que é CEO do Sistema Escudo. Seja bem-vindo ao episódio. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar com vocês, ouvintes. Espero poder contribuir. Então tá. Para a gente começar, Hugo, queria que tu comentasse um pouco de como é que foi tua trajetória, né, até chegar aí no momento de empreender. E depois, né, como é que surgiu essa ideia, né? Como é que foi esse ponto de virada para tu começar a empreender de fato? Bacana, bacana. Bom, túnel do tempo já faz alguns anos. Afinal, eu comecei a empreender no dia 5 de novembro de 2009, percebendo, né, uma dor de mercado relacionada à capacitação de trabalhadores, visto que a minha trajetória iniciou na indústria fabricante de máquina, através de um estágio da engenharia, onde eu auxiliei a empresa a fazer adequação de produtos, de máquinas, empacotadoras de grão e fardadoras para a comunidade europeia. E a comunidade europeia é muito forte na sua cultura de segurança. E nessa época, lá em 2007, 2008, quando eu atuava dentro dessa indústria fabricante de máquinas, a legislação brasileira ainda era muito carente. A NR12, que trata sobre segurança de máquinas, por exemplo, fazia menção à norma europeia que eles chamavam de diretiva. E por eu ter tido essa experiência para adequar os produtos para a comunidade europeia, isso me deu uma visão, né, uma visão que existia uma lacuna no mercado e que eu poderia explorar, no bom sentido, o que eu estava vendo, que era desenvolver a documentação técnica do equipamento, que evidenciava que aquele equipamento estava em conformidade com o mercado local, para pôr aquele selo CE que a gente encontra em brinquedos, em equipamentos eletroeletrônicos. Aquilo ali quer dizer justamente que aquele produto cumpre com a legislação europeia. Então, com essas boas práticas, eu comecei também a utilizar isso para o mercado brasileiro, uma vez que o mercado brasileiro tinha essa deficiência em documentação técnica e boas práticas para adequar produtos e também para trazer instruções para o uso desse equipamento. E a comunidade europeia ela é muito preocupada no ciclo de vida do produto e não apenas, por exemplo, no seu uso. Então a gente pensa nos diferentes ciclos de vida, como desde a parte de embalagem, então a parte até da madeira para você, por exemplo, exportar um equipamento, né, precisa ter certificação, precisa ter requisitos. E para que você, né, possa exportar, você precisa trazer as evidências, né, onde traz justamente toda uma documentação técnica que eles chamavam e chamam ainda hoje de arquivo técnico. Dentro desse arquivo técnico estava justamente, eu diria assim, está a minha grande paixão e aonde realmente eu resolvi empreender, que foi desenvolver os manuais de instruções dessas máquinas. E daí o manual ele é dividido em manual de segurança, em manual de instalação e comissionamento, manual de operação e uso, manual de manutenção, manual de descarte das embalagens. Então, todas essas boas práticas, observando a necessidade, né, europeia, eu comecei a trazer para o Brasil, mas de 2007 até 2009, atuando dentro da indústria. Então, desenvolvendo essa documentação técnica para essa indústria fabricante de máquinas chamada Halmac, que fica localizada em Jaraguá do Sul. Então, eu gosto de dizer que a Halmac Máquinas foi uma empresa que me trouxe a oportunidade de desenvolver uma segunda faculdade em paralelo. Foi a empresa que abriu meus olhos para uma dor latente brasileira, que é ter uma documentação técnica estruturada de um produto e ter justamente os manuais para o uso desse equipamento. Antes de tu entrar na questão da virada ali para tornar isso um negócio de fato, né? Eu queria que tu comentasse um pouco da tua visão, porque então na Europa já existia toda essa preocupação e de fato no papel, né, deles colocarem ali a questão da segurança num nível muito alto e o Brasil que a gente está falando de nem 20 anos atrás ainda era um bebê no assunto, né? É. Qual que era a tua percepção e por que tu acha que o Brasil demorou tanto para adotar esse tipo de posicionamento? Excelente pergunta, Ana. O europeu, em particular, ele entende que a segurança faz parte do DNA dele, está na cultura. Tanto que
os treinamentos de saúde e segurança na Europa, eles não são considerados obrigatórios. Só que, se acontecer um acidente, tiver qualquer tipo de situação, a análise, né, a investigação desse acidente vai com certeza ser muito criteriosa e vai trazer uma penalidade bem severa Uhum. para o empregador. No Brasil, diferente da Europa, é obrigatório. E por que é obrigatório? Porque se não for obrigatório, o brasileiro não vai Não fazer. faz. Não faz. Então, o brasileiro ele tem, eu diria assim, talvez uma sensibilidade muito grande num órgão chamado bolso. E daí, quando isso impacta justamente numa possibilidade de interdição de atividades, de um passivo trabalhista muito significativo, ele realmente reconsidera a fazer isso. E isso eu só Uhum. consigo justamente trazendo a obrigação. Uhum. Então, eu acho que nós temos uma questão de herança cultural aqui. Uhum. A gente pode fazer uma análise, por exemplo, em relação até leituras de livros. A gente comparar, por exemplo, o norte-americano e o europeu, né? Uma média de livros que eles leem por ano em relação ao brasileiro, a gente evidencia um abismo em relação a isso. Então, o brasileiro tem um grande desafio que a gente precisa gerar mais estímulos, né? Uhum. Gerar mais engajamento para Uhum. que a gente consiga atingir esse objetivo, que no nosso caso é realmente que o trabalhador possa trabalhar com saúde e segurança, para que ele possa estar justamente saudável e voltar para sua casa, para sua família. Então, eu diria que é uma questão de herança cultural. Uhum. Nós enfrentamos ainda e Uhum. que nos requer justamente ultrapassar alguns obstáculos e alguns desafios, para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida desse trabalhador, né? Uhum. Então, eu acredito que nós evoluímos muito. Se você hoje observar, por exemplo, a norma que trata sobre segurança de máquinas, a NR12, ela já não é mais uma norma que faz menção a uma diretiva europeia, que lá também é uma norma, né, mas eles chamam de diretiva. Ela é uma norma que hoje a brasileira, ela está bem criteriosa, ela incorporou, ela Uhum. fez muito, eu diria assim, uso, né, e consumo do que já estava escrito, afinal a gente não precisa inventar a roda. Uhum. Quando a gente fala de riscos laborais, um risco, por exemplo, de trabalho em altura no Brasil não é diferente de um risco de trabalho em altura nos Estados Unidos ou na Europa. Então, nesse sentido, a gente absorveu essas boas práticas e hoje a nossa legislação ela já está realmente bem mais, eu diria assim, criteriosa e está funcionando muito melhor. E por que funcionando muito melhor? Porque atualmente, com o e-social Uhum. implantado e funcionando no governo, que foi um projeto que demorou muitos anos para ser ativado, vamos dizer assim, significa que 100% das empresas no Brasil podem ser fiscalizadas. Uhum. E quando não existia justamente essa fiscalização digital, para vocês terem uma ideia, apenas 5% das empresas no Brasil eram fiscalizadas, porque não tinha braço, não tinha auditor fiscal para você poder acessar todas essas empresas. Sim. E daí tem empresas que pagam para ver, né? Se eu tenho uma fiscalização que não é eficaz, muitas vezes eu vou pagar para ver Não cumprir as para não normas, né? cumprir as normas. Uhum. E agora, a partir do momento que você não cumpre uma norma, você já está gerando evidência Para se acontecer alguma para que se coisa, né? acontecer alguma Uhum. coisa, você não fez a sua parte. Então, Uhum. isso evoluiu muito, melhorou muito. E também as próprias normas brasileiras, além de serem justamente revisadas, hoje elas trazem requisitos para, por exemplo, o uso de modalidade de capacitação. Hoje ela começa a ter uma preocupação pela qualidade e não apenas por um cumprimento de tabela. Então, Sim. nesse sentido, a gente conseguiu evoluir bastante e isso se reflete numa redução dos acidentes de trabalho, que impactam diretamente na nossa economia. Sim. Afinal, ainda existe um passivo considerável através de acidentes de trabalho e afastamentos, né? Sim. E agora voltando ali, né, em que momento tu sentiu que de fato podia ser um negócio, né? Bom, como na indústria fabricante de máquinas, né, eu acho que não diferente de muitos segmentos, todo mundo se conhece. Eu comecei a observar que outros fabricantes de máquinas também tinham esse déficit de ter documentação ou ter um profissional dedicado para adequar o produto. Uhum. Então, em 2009, no dia 5 de novembro, eu resolvi iniciar minha trajetória empreendedora
justamente oferecendo o serviço de adequação de máquinas para a comunidade europeia, para pôr o selo CE e para desenvolver os manuais de instruções. Uhum. De 2009 até 2012, eu confesso que eu fiz dezenas de manuais de máquinas. Eu tive muito sucesso no início da minha carreira empreendedora. Eu achei, nossa, vou ficar rico com isso aqui, porque Uhum. eu tinha um trabalho que era um intensivo, muitas vezes de 2 semanas, um mês, para justamente fazer todo o levantamento junto aos operadores e técnicos das máquinas. Em 2, 3 semanas eu desenvolvia o manual da máquina. Depois eu tinha, vamos dizer assim, uma boa folga para poder curtir, ir para a praia. Só que não estava me completando Uhum. apenas realizar esse trabalho, porque eu não conseguia atingir o meu principal propósito, que era qualificar o operador, qualificar o técnico da máquina para usar esse equipamento sem se machucar. Uhum. E daí é onde eu comecei a verificar justamente essa cultura do brasileiro, que não é aderente à A leitura. ler o manual, né? Uhum. E daí, se no meu modo de ver, que daí eu também tinha, né, vamos dizer assim, naquela época, uma visão muito técnica, eu não entendia de andragogia, ou seja, de comportamento do adulto, de como gerar engajamento. Eu comecei a observar que, por mais bem detalhado o manual estava, com passo a passo, com foto, indicando o risco, trazendo ênfase onde precisava, eu não conseguia fazer o operador, o técnico, ler aquele manual por completo. E com isso, um acidente que era muito comum na época, que era a amputação das pontas dos dedos, porque as máquinas empacotadoras têm 2 mordentes horizontais acionados por um cilindro, por uma faca, amputava a ponta dos dedos desses operadores e desses técnicos. E eu ficava indignado e falava, nossa, essa é uma informação que está bem detalhada, está bem mastigada no manual, por que o pessoal continua se machucando? Né? Por que eles continuam desligando o dispositivo de segurança para acessar essa parte? Isso se dá porque a máquina precisa de ajustes e para Uhum. ajustar a máquina mais rapidamente, mais facilmente, eu preciso dela em operação. Então, eu não conseguia atingir o meu principal objetivo, que na época era que os operadores não perdessem a ponta dos dedos. Uhum. E daí, em 2012, eu tive a ideia de desenvolver um projeto que eu chamei de MDI, que era o Manual Digital Interativo. E nele, através de animações gráficas 3D, eu demonstrei de uma maneira mais divertida, vamos dizer assim, o acidente que acontecia com aquela frequência. Então, a visão na época não era justamente, por exemplo, passar medo, aquele filme de terror da amputação, que é algo muito comum na área de saúde e de segurança do trabalho, para gerar aquele impacto, mas trazer uma educação de qualidade, para que a pessoa se sensibilize e tenha consciência que, se eu não utilizar a máquina de forma adequada, eu posso ter um acidente grave. A Isso importância, pode justamente. justamente, né, me gerar realmente uma situação que não tem retorno, né? E aí Afinal, tu viu um salto, assim, do manual escrito para esse interativo. e daí foi assim realmente o clique, porque através do MDI, do Manual Digital Interativo, eu percebi o engajamento que não acontecia. Eu percebi que o projeto foi tão bem aceito que a área comercial abraçou isso para apresentar na feira. Afinal, 2012, 2011, estava se começando o uso de tablets, não tinha ainda assim, uma aderência, isso ainda não era algo, por exemplo, tão usual, Uhum. e a gente conseguiu gerar o engajamento necessário para levar uma informação importante adiante. Então, não foi só bem usado pelos operadores e técnicos das máquinas, mas a área comercial começou a ver vantagem também de demonstrar o equipamento, seus benefícios, suas vantagens competitivas e de uma maneira simples, amigável, acessível. Uhum. E daí realmente eu percebi que ali tinha uma oportunidade de negócio onde eu sozinho não poderia atingir o meu principal objetivo, que era resguardar o trabalhador através da educação. Eu comecei a perceber que eu precisava justamente de uma equipe multidisciplinar. Uhum. Apenas agora a visão de um engenheiro de produção não seria suficiente para entender o perfil do público-alvo ao qual eu estava desenvolvendo aquela instrução, aquela informação para ele usar. E daí, em 2012, nasceu a Evoque Treinamentos, Uhum. que foi uma empresa focada em desenvolver tecnologias educacionais. E
e veio crescendo, mas também já atendendo outros segmentos, não só na parte de saúde e segurança do trabalho. Afinal, levar educação de qualidade é algo que desperta interesse de outras áreas das empresas. Então, como eu citei, por exemplo, né, o manual digital interativo sendo usado pela área comercial, o nosso expertise em começar a desenvolver informações digitais começou a ser transcendido justamente para a área comercial, para a área de operações, para outras áreas que demandavam de capacitação de qualidade. E como no Brasil existia, infelizmente, um mito até 2018 que o ensino à distância não poderia ser usado para os treinamentos das normas regulamentadoras, eu comecei a empreender e apostar em algo que não tinha segurança jurídica. Afinal, o nosso grande foco inicial era atender grandes empresas que possuíam um grau de risco considerável. Sim. Só que como existia insegurança jurídica e grandes empresas são extremamente cautelosas, eu não conseguia levar um treinamento que era de qualidade, mas com foco na parte teórica, para, por exemplo, uma indústria realizar um treinamento de trabalho à altura, de segurança elétrica, de segurança de máquinas. E tu ficou de 2012 a 2018 nessa insegurança aí, vendendo para outras empresas e não acessando essas que têm a questão do Exatamente, Ana. compliance being. Daí o que aconteceu? Como em 2012 eu resolvi empreender nessa área de tecnologias educacionais e realmente a minha influência e a minha experiência se dá dentro da área de saúde e segurança do trabalho, eu apostei na ideia de continuar investindo em treinamentos das normas regulamentadoras, então criar um catálogo de todas as normas, que hoje são 37 INRs, né, que compõem a nossa legislação. Só que como eu não conseguia ter o sucesso de colocar esses treinamentos digitais dentro das empresas, eu desenvolvia treinamentos personalizados para literalmente pagar a conta do nosso negócio, para poder, nessa época, sobreviver. Uhum. Então, com base nessa situação e também estudando a nossa legislação, indo de uma maneira um pouco mais profunda, eu evidenciei que existe uma lei federal, que é de 1900 e pouco, 1990 e pouco, que indica que todo cidadão brasileiro deve ter acesso à educação. E a modalidade de ensino não pode ser contestada em nenhuma hipótese. Uhum. E um treinamento obrigatório das normas regulamentadoras, ele é classificado como um curso livre. Uhum. Então, através de uma informação consolidada e sabendo interpretar a mesma, eu evidenciei que uma mentira contada várias vezes passa a ser uma verdade. E esse viés do e-learning, do curso online, não ser aceito para os treinamentos obrigatórios, se deu através do viés de um auditor fiscal que foi questionado por um engenheiro de segurança de uma empresa de Luiz Alves, que é a Rovitex, que por coincidência eu conheço esse engenheiro de segurança também. Ele é um engenheiro da velha guarda, vamos dizer assim, e ele fez um questionamento junto ao Ministério do Trabalho perguntando: o ensino à distância eu posso usar para os treinamentos obrigatórios? Sim ou não? E o viés de uma pessoa trouxe uma não recomendação pelo uso. E a não recomendação começou a ser divulgada como proibição. Daí por isso que eu falei para vocês que uma mentira contada várias vezes passa a ser uma verdade. E daí era um ambiente que realmente ele era infértil. Né? Você desenvolvia um treinamento que sabia que levava conhecimento estruturado, acessava diferentes públicos, mas não era considerado a qualidade do treinamento, apenas era considerada a modalidade. Sim. E daí foi um ambiente muito desafiador e com o entendimento que se não mudasse isso, o meu negócio estava correndo sérios riscos. Eu literalmente arregacei as mangas. Eu fui para São Paulo e junto de outros empreendedores e junto da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo. Isso foi em que ano? Isso foi mais ou menos, Ana, foi mais ou menos ali em 2016 que a gente iniciou esse trabalho. E em 2017 a gente fez uma fundamentação técnica e pedagógica indicando por que o ensino à distância não poderia ser considerado proibido. Então a gente trouxe essa lei federal que eu mencionei para vocês anteriormente, a gente trouxe um viés sobre economia, de quanto que isso gera, né, de otimização de processo e melhorias para o nosso país, e também trouxemos a principal situação para a gente analisar a qualidade do treinamento, independente da modalidade. Então, algo que eu mencionei para vocês que evoluiu muito.
A NR1, que trata sobre disposições gerais, ela foi inteiramente revisada e com base nesse estudo que a gente entregou no antigo Ministério do Trabalho no final de 2017, onde foi em março de 2018 publicada uma nota técnica Uhum. trazendo justamente o quê? Um novo parecer sobre o uso do ensino à distância, indicando que ele pode sim ser usado, mas você deve cumprir requisitos, ou seja, eu devo ter o compromisso de entregar a rastreabilidade. Eu Uhum. devo ter o compromisso de não apenas entregar um certificado para o trabalhador. Eu devo ter o compromisso de levar o conhecimento estruturado e que o certificado seja decorrente disso. Uhum. Então, a gente teve esse ganho a partir de 2018. Uhum. E a partir dessa chancela, a gente realmente teve uma grande, assim, eu diria, evolução nos nossos resultados, visto que a gente já estava com um catálogo relativamente considerável concebido, né, com foco na área de saúde e segurança do trabalho, e justamente com a chancela legal agora de segurança jurídica. Então a gente começou a ter um crescimento já considerável a partir dessa chancela, né, legal, e posteriormente tivemos também a pandemia, Uhum. Que chancelou aonde a questão Do do EAD, né? ensino, né? À exatamente, a distância. pandemia foi realmente assim, a gente vinha num crescimento considerável e a pandemia gerou um crescimento exponencial. E, né, foi um momento muito difícil para todos, né? Quem aqui não perdeu talvez uma pessoa próxima, um parente, então foi um momento muito triste. Mas sob o aspecto do negócio da Escudo, foi um momento que nós estávamos preparados para poder auxiliar as empresas a continuarem treinando seus trabalhadores. Uhum. Pois, afinal, indústrias e alguns segmentos não tiveram suas atividades paralisadas. Sim. E a capacitação continuou sendo ainda necessária. Então, Tem nesse sentido, a gente ajudou muito, tem um né? ponto que tu tocou, né, que a gente vê também essa questão do brasileiro sempre querer fazer a dobradinha e só pegar o certificado no final, né? Como que vocês garantem que, de fato, essa pessoa fez ali todo o curso para receber o certificado e, né, beleza, fiz e tô garantido aqui. Excelente pergunta, Ana. A NR1 hoje ela traz esses requisitos que eu comentei com você, que virou um anexo dentro dessa norma. E um desses requisitos é que o ensino online, esse curso online, o e-learning, ele deve ser usado dentro de uma plataforma que é apropriada para rastreabilidade e gestão. Ou seja, foi muito comum na pandemia a gente observar e ver empresas fazendo, por exemplo, treinamentos obrigatórios através de plataformas como Teams, né, como Google Meeting. Essas não são plataformas apropriadas para rastreabilidade, para você poder gerar certificação. Então, Sim, esses requisitos nos trazem garantia que é aquele trabalhador que está fazendo a capacitação, sim. que ele está fazendo uma trilha de aprendizagem que me permite verificar, por exemplo, lacunas e gaps de conhecimento para eu tomar ações e medidas. Um Uhum, exemplo que eu gosto de citar, treinamento de brigada de incêndios. Na aula digital número 1, eu estou falando, por exemplo, de conceito do fogo. Na uhum, aula número 2, que é como se fosse um jogo de videogame, eu só consigo passar para a aula número 2 quando eu provo, né, pela plataforma que eu sei quais são os 4 elementos necessários para a resistência do fogo, eu falo de métodos de extinção. uhum, Então, se, por exemplo, eu observo que uma turma, um trabalhador, ele está com conhecimento teórico fraco na aula digital número 1, no treinamento prático eu posso reforçar isso para ele, ou eu posso obrigá-lo a fazer novamente esse treinamento teórico digital. Isso me permite verificar essa lacuna, esse gap de conhecimento. No decorrer sai tipo um relatório ali do desempenho da. Exatamente. Então, eu tenho rastreabilidade das ações dos alunos e lembrando que muitos treinamentos obrigatórios exigem parte prática. E a parte prática ela deve ser feita presencialmente. Uhum, Então, aqui a gente trabalha com o conceito de sala de aula invertida. Ou uhum, seja, eu estruturo um conhecimento teórico sólido para aquele público-alvo e deixo ele preparado para realizar o treinamento prático, que é o nosso modo de ver, no modelo mental da Escudo, continua sendo indispensável. uhum. Afinal, essa interação que nós estamos tendo aqui, ela é diferente se fosse uma interação
através de uma webconferência. Sim. Né? Eu cheguei aqui um pouquinho antes, a gente, né, tomou aqui a nossa água, Trocou conversamos ideia. um pouco, trocamos uma ideia, a gente derruba aquela barreira do gelo, né? Então a gente Sim. tem o quebra-gelo. Então, a capacitação, a qualificação, ela passa por esse elemento. Uhum. Então, a gente pode, eu diria, construir pontes para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas a gente continua incentivando, continua investindo que o treinamento presencial não deve ser dispensado, deve ser realizado. No off aí, tu comentou com a gente que vocês desenvolveram uma tecnologia própria, porque antes vocês usavam outras ferramentas aí para esses Perfeito. treinamentos, né? Como é que foi essa transição? Por que que vocês identificaram essa necessidade? Bacana, Ana. Atualmente, a Escudo tem 100% das suas tecnologias educacionais verticalizadas, ou seja, nós desenvolvemos hoje todos os nossos objetos de aprendizagem, nós desenvolvemos a nossa plataforma, e isso foi necessário muito para uma demanda do próprio mercado. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A NR1 traz requisitos não apenas, por exemplo, para o curso online, mas ela traz requisitos também para a plataforma, para a tecnologia. A partir do momento que eu não tenho essa tecnologia própria, não tenho esse domínio, eu fico engessado para poder adaptar essa ferramenta para os requisitos impostos pela legislação brasileira. Grandes empresas multinacionais, principalmente, exigem integrações, exigem personalizações, e a partir do momento que eu não tenho a minha própria tecnologia, eu não consigo atender esse cliente. Fica limitado ali. Então, por esse limite, a gente foi obrigado, o mercado nos trouxe a necessidade de desenvolver a nossa própria plataforma de ensino. Então, quando a gente fala em plataforma de ensino, conhecido também como AVA, a gente sabe que existem dezenas de empresas no Brasil que comercializam esse tipo de plataforma. Mas agora, com foco na área de saúde e segurança do trabalho, para resguardar o trabalhador e atender a legislação, eu posso lhes garantir que a gente foi a primeira plataforma a cumprir esses aspectos. Você comentou que vocês começaram a estruturar a empresa sendo Evoque, Exato. certo? Hoje, agora você acabou de falar o Sistema Escudo. Queria entender um pouquinho essa mudança, né? O nome de vocês, né? O Sistema Escudo agora. E Bacana. como é que vocês estão atualmente no negócio? Bacana. A Sistema Escudo, ela nasceu realmente como CNPJ em 2018. E eu falei para vocês que a minha trajetória empreendedora começou em 2009. Então, eu vou dar um passozinho atrás. De 2009 até 2012, eu era um consultor que tinha uma empresa chamada HV Assessoria. Era a empresa de um homem só. Ou seja, eu desenvolvia documentação técnica, entre elas o manual de instruções. A partir de 2012, observando justamente essa oportunidade de mercado, eu trouxe outras pessoas para compor justamente essa nova empresa que a gente chamou de Evoque Treinamentos. Então, eu trouxe um designer instrucional, trouxe um profissional de animação gráfica, a gente foi trazendo essas diferentes competências. A Evoque, ela nasceu para ser o que é a Sistema Escudo hoje, mas por uma necessidade de sobrevivência, a gente desenvolveu treinamentos personalizados. E a Evoque se deu muito bem durante muitos anos nesse sentido. O que aconteceu? Principalmente a partir de 2018 e principalmente pós-pandemia. A Sistema Escudo se tornou um projeto altamente escalável, onde hoje, atualmente, a gente capacita mais de 20 mil trabalhadores mensalmente, nos mais diversos segmentos. Essa necessidade da Escudo impôs, basicamente, ela consumir todos os recursos da Evoque. Então, a gente chegou num momento de uma relação que o melhor cliente da Evoque era a Escudo. E eu comecei a dispensar, inclusive, outras empresas por uma necessidade que a Escudo tinha. Só que eu tenho hoje, tinha, sócios diferentes na Escudo. Um grupo espanhol fez um aporte em 2018 para financiar o nosso desenvolvimento do catálogo padronizado das NRs. E aí a Evoque continuou desenvolvendo tecnologias e pensando justamente em ser esse braço de desenvolvimento e inovação. E a partir daí de 2019, 2020, quando a gente começa a sentir que a Escudo demanda muito dos recursos da Evoque, começa a fazer sentido a gente unificar o grupo. Começa a fazer sentido a gente fugir de algumas situações de bitributação, uma vez que a Evoque emitia uma nota fiscal para a Escudo pagava e com isso, o nosso leãozinho que é faminto ficava com uma grande fatia desse bolo. E daí, através de uma negociação entre os sócios,
a gente chegou no consenso que estava no momento de justamente trazer essa unificação do nosso grupo. Ou seja, os sócios que atuavam até então em duas empresas têm um foco dedicado em um negócio só. Uhum. A empresa como um todo ter a sua energia direcionada para uma marca só. Afinal, gerenciar duas marcas exige uma divisão de energia e de esforço considerável. E Uhum. como a gente estava tendo uma grande demanda dentro da Escudo, passou a fazer sentido a gente justamente fazer a aquisição dos ativos da Evoque, ou seja, comprar a fábrica de objetos de aprendizagem, comprar o software desenvolvido e, é claro, carteira de clientes ativos que a Evoque já possui também, e não deixar de oferecer, por exemplo, treinamentos personalizados, mas agora com a marca Escudo e não mais Evoque. Uhum. Tu também comentou ali sobre a questão do foco mais no SG, né? E também queria que tu comentasse sobre o rebranding, né? Afinal, é um passo importante para reposicionar vocês no mercado aí com uma nova cara, não só na questão da logo, mas também da própria cultura, né? Ah, com certeza. Como eu mencionei para vocês, a Evoque ela nasceu com foco em saúde e segurança do trabalho, popularmente conhecido como SST. E durante os primeiros anos, né, da nossa abertura de empresa, a energia foi 100% dedicada para desenvolver os treinamentos das normas regulamentadoras. Quando a gente fala em SST, a gente está falando de uma parte apenas da empresa. E quando a gente fala em ESG, a gente incorpora a empresa como um todo. A gente não fala apenas, por exemplo, na questão de segurança do trabalho, mas a gente fala na questão de social também. A gente fala de promover o bem-estar da pessoa. Então, a saúde mental ela é fundamental para o bem-estar, para o futuro, para a prosperidade. A gente sabe que se a gente não preservar o meio ambiente, as futuras gerações terão problemas. Então, a Uhum. gente precisa ser sustentável nesse mundo. E ser sustentável sem governança também é impossível. Então Uhum. aqui eu trouxe já a sopa de letrinha, né? O E de meio ambiente, o S de social e o G de governança. E a partir desse entendimento, a gente resolveu fazer uma revisão do DNA da Escudo. Uhum. Afinal, fizemos uma incorporação, temos outras pessoas, precisamos agora, né, deixar muito claro quais são os nossos valores para que a gente consiga imprimir uma cultura diferenciada para as nossas pessoas, não apenas os clientes externos, mas para os clientes internos também. E a partir dessa revisão, a gente identificou os nossos valores como pessoas, evolução e sinergia, onde as letras iniciais dessas palavras trazem, né, justamente a sigla PES, e costumo falar que os nossos pés nos sustentam, e acredito que os valores da empresa devem sustentar a organização. Uhum. Então, com base nesse trabalho que a gente desenvolveu, fazendo essa revisão de DNA, identificando os nossos valores, revisitando o nosso propósito, que é desenvolver tecnologias educacionais para gerar prosperidade para as pessoas, para o meio ambiente, para as organizações, a gente conseguiu imprimir uma cultura muito diferenciada dentro do negócio, que se traduz hoje em pessoas engajadas, em pessoas que realmente compartilham seus objetivos e seus sonhos, e que a gente traz consciência e clareza como ela pode nos ajudar e como a gente quer promover essa pessoa para ser a sua melhor versão. Uhum. E que é claro que se a nossa empresa conseguir gerar oportunidade, excelente, a gente vai conseguir prosperar em conjunto. Uhum. Mas que se o desenvolvimento dessa pessoa for mais acelerado que a oportunidade que a empresa pode gerar, que ela esteja preparada para seguir adiante, para atingir seus objetivos, atingir os seus sonhos. Então, com esse trabalho, com essa comunicação eficaz, praticando cada vez mais a escuta ativa junto às pessoas, eu diria que a gente contagiou todas elas a não pensar em apenas saúde e segurança do trabalho, mas pensar no ESG. E daí, Uhum. com base nisso, o nosso objetivo estratégico também aumentou muito, em não apenas atender, por exemplo, a área de saúde e segurança do trabalho. Então, hoje nós estamos com um catálogo em plena expansão, pensando em entregar educação de qualidade. Uhum. Então, a gente se une à causa também do ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levantando a bandeira do quarto objetivo de entregar educação de qualidade.
Uhum. E isso significa não apenas entregar educação de qualidade para a área de saúde e segurança do trabalho. Significa se preocupar com a qualificação técnica dessa pessoa. Significa se preocupar com soft e hard skills. Uhum. Significa ir mais adiante. Significa não se limitar numa trilha de aprendizagem a alguns conteúdos exigidos por obrigação, Uhum. mas sim pensar e considerar que se eu levar o trabalhador a uma qualificação maior, isso vai se traduzir em resultado para a empresa, e daí justamente uma empresa que é mais sustentável, mais rentável, consegue gerar mais oportunidades e com isso todos conseguem prosperar em Você conjunto. comentou desse rebranding, né, dessa cultura. Essa revisão foi feita esse ano, em 2024? Começou no ano passado e esse ano a gente levantou bem a bandeira juntamente com esse novo posicionamento de não ser apenas uma empresa de saúde e segurança do trabalho, ser uma empresa de ESG. Foi uma inovação, foi uma novidade para esse ano. O que a gente pode esperar, então, para 2025? 2025, nós estamos com um projeto já em curso, muito bacana, então é um spoilerzinho, chamado A Escalada do Cuidado. Então, a escalada do cuidado significa que cada empresa vai estar num determinado estágio. Então, significa a gente entender o nível de maturidade da organização e entender que treinamentos apenas não é uma bala de prata para resolver todos os seus casos. Uhum. Então, a escalada do cuidado, ela vai ao encontro de buscar tornar uma empresa, eu diria, sustentável, uma empresa que tenha sua governança funcionando de forma adequada, uma empresa que sim se preocupa com o meio ambiente. E daí, com base nisso, a gente vai poder apoiar e sustentar muito mais a organização, e não apenas, por exemplo, no momento de capacitação. Então, a gente está com uma equipe multidisciplinar para esse projeto. Não é um projeto de curto prazo. Significa que a gente precisa realmente fazer uma imersão dentro da organização para entender o nível de cultura que ela se encontra, entender justamente os seus valores. Na prática, de uma escala de 1 a 10, se a empresa está no 2, vocês vão auxiliar até no 10. Exatamente. É. Para ela poder justamente ter essas boas práticas implementadas e pensar também na sua manutenção. Porque uma coisa é chegar até o cume, outra coisa é você permanecer até lá. Sim. E para fechar, né, vocês possuem um espaço aqui no Centro de Inovação Blumenau e como o podcast é em parceria com eles, queria que tu comentasse como esse ambiente contribui também para o crescimento do sistema Escudo, né? Vocês também são patrocinadores, te vê lá no elevador todo plotado, inclusive com a nova marca, né? Verdade. Como é que o CIB contribuiu aí na jornada? Ah, bacana. É bem gratificante falar sobre esse relacionamento. Afinal, ele começou basicamente no início, né? Nós somos a segunda empresa residente desse local onde nós estamos hoje. E o relacionamento ele é muito saudável, ele é próspero. Eu diria que a reciprocidade é muito boa, né? Uhum. Acontece aqui. Network. Aqui a gente se depara com diversos empreendedores jovens, empreendedores experientes. Aqui nós temos frequentemente eventos, palestras, capacitações, imersões que nos levam para um outro patamar. Uhum. Eu gosto de falar até que o CIB, eu gosto de comparar até como uma academia. Uhum. Uma academia você pode pagar um personal, mas se você não fizer a sua parte, não existe Não milagre. tem resultado. O CIB ele oferece isso também para o empreendedor, ele oferece isso também para a empresa. Então cabe a você tirar proveito dessa oferta. Então com o CIB a gente conseguiu com certeza ter um crescimento diferenciado. A gente conseguiu, eu diria, trocar inquietudes com outros empreendedores, com outros profissionais. Então nesse sentido, ele entrega um valor que é intangível, como uma própria academia. A Sim. saúde mental que ela nos promove, Uhum. quanto nos custa? Agora, não ter saúde, a gente consegue tangibilizar quanto pode nos custar. Uhum. Pode nos custar, talvez, todo o nosso patrimônio. Uhum. Então, a gente deve atuar de forma preventiva. Então, o CIB, ele está de portas abertas à comunidade. Uhum. Ele deixa a porta aberta, ele convida, ele promove diversos eventos. Então, eu me sinto muito privilegiado da Escudo estar desde o início aqui,
muitas vezes contribuindo, mas maior parte das vezes, eu diria, recebendo a contribuição que ele entrega. Absolvi. Então tá. Quero agradecer tua participação aqui no podcast. Seja bem-vindo sempre que tiver novidades aí para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigado, tá? Obrigada. Obrigada. Prazer. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!